Querendo ou não, você já ouviu falar de Resident Evil, essa franquia de um sucesso enorme, que já teve sua época dourada. Games como Resident Evil 1, com uma jogabilidade excelente, um game que prendia sua atenção. Além de muito horror, essa franquia tem muitas curiosidades, então nesse vídeo vou falar sobre algumas delas. Vamos começar o vídeo falando algumas curiosidades em Resident Evil 1. Se você jogou esse game, você lembra daquela abertura bizarra dele, onde os atores eram pessoas reais. Nobody was in it, but strangely most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Surgiram diversos boatos que essas pessoas atuavam em filmes pornô, mas esse fato nunca foi confirmado. Outro fato muito interessante era que o jogo Devil May Cry, na verdade, seria uma sequência da franquia Resident Evil. Mas como o jogo iria sair muito da ideia original de Resident Evil, resolveram criar uma franquia só para ele. A franquia Resident Evil é conhecida em todo o mundo, menos no Japão. Isso porque lá, o game não é conhecido como Resident Evil, e sim Biohazard. Isso aconteceu porque nos Estados Unidos já existia uma banda chamada Biohazard. E além disso, um game com esse mesmo nome já estava para ser lançado, então seria impossível os criadores do game patentearem esse nome. E você sabia que Resident Evil foi inspirado em um jogo de NES ou Nintendinho? O jogo se chama Sweet Home, e se você comparar fatos, você mesmo vai ver que a história é bem semelhante. O jogo se passa em uma mansão, com vários monstros, cheios de puzzles. E sabe aquela tela que mostra quando você abre alguma porta? Foi desse game que os criadores de Resident Evil se inspiraram. E você sabe qual foi o primeiro zumbi que apareceu em Resident Evil? Vamos falar agora algumas curiosidades em Resident Evil 2. Você já ouviu falar do game Resident Evil 1.5? Pois é, esse é o nome que os fãs deram para esse game cancelado. Resident Evil 2 que conhecemos, na verdade, seria um game totalmente diferente. O protótipo desse jogo já estava praticamente pronto, em 1997, porém a Capcom achou que o game estava ficando muito parecido com seu antecessor. Por isso resolveram cancelar. No lugar de Claire, a protagonista do jogo original, iriam colocar uma motoqueira chamada Elsa Walker. Muitas pessoas acreditaram que era possível jogar Resident Evil 2 com o Akuma. Ele mesmo, o Akuma do Street Fighter. Isso aconteceu porque uma revista de games fez uma matéria sobre algumas curiosidades em Street Fighter. E lá dizia que era possível desbloquear o Akuma no jogo. Lá falava também que além de você poder usar armas, o seu personagem, no caso o Akuma, poderia usar os seus golpes e soltar Hadoukens nos zumbis. Mas claro, essa notícia é falsa, pois essa matéria foi publicada no dia 1º de abril. Já é de costume em Resident Evil que quando você finaliza o game, sempre se libera algo, um personagem, customização, enfim. Com Resident Evil 2 não foi diferente. Existe um personagem secreto que é um tofu parecido com queijo. Para liberar esse personagem, você deve zerar o game 6 vezes com ranking A. Fazendo isso, você libera um minigame chamado Tofu The Survivor. Nesse minigame, sua missão é levar o G-Virus.
Resident Evil 3. Se você jogou, você nunca irá esquecer do Nemesis, o vilão mais foda de todos. Bom, você sabia que ele foi inspirado no personagem do filme Hellraiser? Durante o jogo, se você prestar atenção nos cenários, você pode reparar que existem easter eggs e paródias. Como por exemplo, em alguns cenários, você encontra propagandas da Burger King, no jogo chamado de Burger Kong. Há também uma paródia da Coca-Cola na delegacia de polícia. Você também pode notar escritas da Capcom escondidas nos cenários do jogo. Você também pode notar alguns posters ou placas de mulheres nuas e muitas placas escritas No Parking, melhor dizendo, proibido estacionar. A franquia Resident Evil teve mais games cancelados, além de Resident Evil 1.5, então vamos falar sobre alguns deles. Ia sair uma versão portátil de Resident Evil 1 para o Game Boy Color. Veja a beta do jogo. Ocorreram diversos problemas na criação desse game. Era muito difícil interagir com os objetos do cenário, além de vários problemas na jogabilidade, como por exemplo, o botão de atirar é o mesmo de correr, pelo fato do Game Boy Color ter 2 botões. Surgiram alguns rumores que o desenvolvimento dessa versão para o Game Boy Color já estaria pronta 25%, mas perceberam que o Game Boy Color não tinha memória suficiente para fazer essa versão. Já outras pessoas falavam que se o game tivesse uma versão no Game Boy, iria ficar péssimo, então a Nintendo preferiu não fazer. Outra versão cancelada é chamada de Resident Evil 3.5. Nesse jogo, o protagonista seria Leon, e o pouco que se sabe sobre essa versão é que ao invés de zumbis, os inimigos seriam fantasmas. Isso porque Leon estaria infectado com um vírus alucinógeno. Seria bem parecido com Silent Hill. Anunciaram também que iria sair uma versão de Resident Evil para o Nintendo 64, especificamente Resident Evil Zero. Porém a Capcom cancelou essa versão e lançou o game para GameCube. Mas mesmo assim, existe sim uma versão de Resident Evil 2 para Nintendo 64. Então pessoal, o vídeo termina aqui e realmente espero que vocês tenham gostado. Se sim, eu peço 5 segundos do seu tempo para que você clique em gostei aí embaixo. O like que você deixa no vídeo ajuda muito mesmo. Além de divulgar o vídeo, você demonstra para mim que gostou. E claro, me incentiva a trazer mais. E se não quiser perder nenhum vídeo novo, é só clicar em inscrever-se. Pode ser aí na tela mesmo. E me siga no Twitter, @videodeclássico.